boa noite, meus amados irmãos das estrelas. Mais uma vez aqui sou eu, Showzito. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ver essa live posteriormente. Para quem não me conhece, eu sou o Showzito, diretamente de Uberlândia, Minas Gerais. E vamos falar hoje de mais um assunto magnificamente polêmico, né, brother? Here we go. Então, como sempre, agora são 22 horas e 22 minutos, horários de Brasília, neste dia 24 de outubro de 2017. Quero já dar boas-vindas aí a todos vocês que já estão borbulhando no chat de Chuí a Oiapoque, em mais de 20 países aí tem nos acompanhado. Muitos têm agradado e alguns têm desagradado do que nós falamos, e principalmente aqueles que supostamente estão nas religiões ainda, né? E esse assunto eu recomendo para você que é religioso, espiritualista religioso, que não assista, porque pode ferir o seu ego. Ok, my brother? Quero dar boas-vindas aí ao Admilson Melo, Predador Vegan. Boa noite. Roberto dos Santos, boa noite. Diego Giovanni, buenas noites. Ronaldo Oliveira, boa noite. Cris Castro, boa noite. Stoned Inc. Challengers, buenas noites. Breno Bussonello da Rocha, boa noite. Elder Zaiver, boa noite. Como é que tá aí a transmissão aí, meus amados? Tá falhando? Como é que tá? Me fala aí, por gentileza, porque aí o Showzito dá um jeito aqui de resolver essa questão. Pra mim aqui tá mostrando que a transmissão está muito bem, obrigado. Boa noite aí, João Batista, Marcelo Castro, Zequiel Silva. Um salve aí pra todos vocês. Cris Castro. Olha, Cris Castro deve ser parente do Marcelo Castro, né? Ou são e não sabem. Bom, meus amados, magnificamente aí, Predador, valeu, gratidão pela resposta rápida e objetiva, brother. Ezequiel Silva, Diego Giovanni, gratidão também. Bom, eu vou colocar uma musiquinha aqui no fundo para dar uma alegria melhor para todos, né? Uma musiquinha bem baixinha aqui. Here we go. Ai, as vinhetas do Showzito. Mais música. Melhor programação do web. Deixa eu organizar aqui. Diminuir aqui o volume do desktop. Bom, meus amados, é o seguinte, vamos falar do tema. O tema nós iremos abordar, que é o fascismo histórico ensinados nas escolas. Tudo que aprendemos até hoje, tudo, literalmente tudo, brother. Deixa eu baixar o som aqui que tá repercutindo aqui no meu microfone, e aí fica dando dois áudios aí para vocês, ok? Então, tudo, quando o Showzito diz tudo, é porque é tudo, mas isso aqui não precisa levar como verdade para você que está aí do outro lado não, viu, brother?
é necessário que você primeiramente estude aí, tá? Em questão principalmente a religião, porque a maioria das pessoas são ainda religiosas, estão naquela questão do religare, né? Religare. E o que eu vou apresentar aqui hoje pode ferir o seu ego. E as religiões, principalmente a que veio de Constantino, lá em Constantinopla, no ano 325, após a morte do mesmo Cristo criado por Roma, tá? Ele foi criado por Roma. E que se você estudar, você vai descobrir literalmente que Cristo é o Sol, é a representação do Sol. E a gente estudando aí, a gente chega à conclusão de que todas as outras antigas civilizações, né? Os gregos, vamos dizer, porque não vamos contar Roma não, porque Roma também sabe disso. Mas vamos contar, here we go. Roma sabe disso. Aquela questão lá de os livros inspirados por Deus, foi tudo criado em Roma, lá nos concílios de Nicéia e nos tratados de Trento. E também as antigas civilizações, como os gregos, os hebreus também, que foi também tudo montado, né? Foram todos induzidos por seres extraterrestres, como representa essa figura aí na tela que você está vendo, ó. Jesus, um extraterrestre, porque ele quis se dar o luxo de ser Deus. E os egípcios, os acádios, os Vedas, os babilônicos, os sumérios, os atlantes, todos eles tinham deuses antroformizados, né, na visão que eu digo assim, como que eu posso reformular a palavra aqui? Astronômica, né? Na verdade, os nossos deuses são astros, mas por trás das cortinas das quais os nossos olhos não possam ver, tá? Realmente nós não conseguimos ver, e por causa disso somos manipulados por seres que nos colocou e incutiu na cabeça da humanidade de que nós somos frágeis, de que nós somos indefesos e que nós precisamos de uma ajuda. Por isso a razão pela qual nós vemos esse mundo hoje, esse caos socio-geoeconômico, né? Então, basicamente o que eu estou falando aqui para você, tá? Não é para você acreditar em mim e logo de cara sair pregando aí para as pessoas aí, como muitos já fizeram isso e se deram mal, não estava preparado, ficou entusiasmado com o que o Chauzito fala, né? E aí, brother, começou a sair nas suas fanpages aí, nos seus grupos do Facebook, WhatsApp e tudo mais, falando aquilo que ouviu e não tinha argumento para argumentar. Assim como eu também ainda estou aprendendo, até hoje você deve fazer o mesmo, seguir o mesmo caminho. Uma pequena dica que eu dou, a primeira coisa que você deve fazer é basicamente ler a Bíblia. A Bíblia de João Ferreira de Almeida é essa mesma, de Gênesis a Apocalipse. Você já vai começar a perceber algo de errado nesse Deus. Você vai perceber literalmente quem é esse Deus. Mas leia no literal, brother. Não vai no achismo, no sentimentalismo de querer achar bondade naquelas palavras ali, não, tá? É realmente o que está escrito ali, é realmente a característica desse suposto Deus que nos domina aqui na Terra.
bom? Bom, sem mais delongas, eu acho que já dei aqui uma breve pulga atrás da sua orelha, para quem não conhece o grupo, né? É claro que a maioria que está aí no chat, eu acredito que já sabe disso, que já vem nos acompanhando, então não vai ter nenhum problema para você, né, brother? Então, o que eu vou aqui agora vos falar é basicamente sobre o nacionalismo, tá? A verdadeira história que não te contaram e que é a única solução para os povos da América do Sul e que relata aqui várias coisas que são muito contundentes e que vai esclarecer basicamente o que nós precisamos saber, certo? Então prestem atenção. Eu quero saber de vocês se dá para vocês escutarem aí com essa musiquinha de fundo, bem, a minha voz. Se não, eu tiro a música e fico só a minha voz aqui. Por gentileza, eu peço a vocês aí que me dê um hello aí nessa questão aí, ok, brothers? Vamos lá. Na mansão. Essa mansão aqui é uma casa alugada. Não sei se vocês estão falando da casa que eu moro, lá, a telha de basculante, a janela de basculante ali atrás. Eu não me preocupo em nem colocar uma cortina ali, mesmo porque tá um calor danado aqui. Dá pra ouvir, né? Oh, beleza, Shakur. Here we go, vamos lá. Bom, os revisionistas da história sabem que o descobrimento da América não foi obra de Colombo, coisa nenhuma. Como judeu, ele colaborou com a teia da grande conspiração contra a qual lutamos hoje, ao fazer transparecer a falsa ideia de que sua vinda ligava-se a questões marítimas. Alfred Rosenberg afirmava que a verdade do judeu é o seu modo orgânico de mentir. E essa deveria ser a premissa, a certeza ideal, se de fato aspiramos pelo remodelar da história, revisando-a, limpando-a das teias de toda a falsidade com que o judeu a tem apresentado, tá? Porque Colombo era judeu, né, brother? Nada contra os judeus no geral aqui não, tá? Enfim. É e não é, né? Nós sabemos aí que os Illuminati são todos sionistas, né, brother? É, pois, vosso dever a busca pelo viés judaico-sionista. Aí, ó, judaico-sionista. E uma vez encontrado, temos de estabelecer a seguinte lógica. Ela oculta a verdade. Ao fim, podemos estar seguros de que o viés mencionado mostra algo completamente distante da realidade dos fatos. Muitos séculos, milênios antes de Colombo, a América fora palco da presença de inúmeras civilizações. Vou repetir essa frase, ok, brothers? Muitos séculos, milênios antes de Colombo, a América, ou seja, ir para a América, fora palco, ou seja, já era palco da presença de inúmeras civilizações. Já habitavam aqui na América várias civilizações. Primeiro, os hiperbóreos, tá? Para quem não sabe, os hiperbóreos já estavam aqui. Tão logo, frisões, troianos, celtas e normandos, os vikings e templários. Exatamente isso que você está ouvindo, brother. Ele, estando ciente dessas peculiaridades americanas,
atuou como um agente judeu que, tendo sido enviado à América, tinha a missão de destruir a morada dos deuses brancos. Nada a ver com raça aqui, não é nada disso não, é porque tinha os deuses brancos, tá? Assim eram chamados pelos indígenas de cor pertencentes às raças inferiores, sendo eles escravos de Atlântida. Em nenhum momento Colombo pretendeu encontrar ali na América um novo caminho para onde chegaria a Índia ou a Catingara, viu? A pretensão dele era outra. Envolto a uma verdadeira cortina de fumaça, era capaz de ganhar a confiança de alguns eclesiásticos ingenuamente desinformados e a soberbos cujos intentos raciais já estavam sucumbidos, como sua memória de sangue, por exemplo, através da miscigenação praticada com os judeus. Além do mais, o descobrimento da América. Quando se fala América, meu amado, é o continente americano, tá? Não é a América do Norte, não. Tá ok, brother? A América tá incluso a América do Sul. Como a África, por exemplo, né? Tem vários pontos de sul, né? Leste, norte, sul, leste, oeste, por aí vai. Lema de Colombo, em momento algum, foi financiado, tá? O intento dele não foi financiado, como se costuma dizer, pela venda das joias da coroa espanhola, mas sim pelo dinheiro secretamente cedido por judeus e cristãos novos. Seu objetivo era cumprir em solo americano a conspiração fundamental contra os deuses brancos, contra os hiperbóreos arianos, viu? Destruindo seus restos ainda visíveis nessa parte do mundo. Aí você pensou em Hitler, né? Porque falou hiperbóreos arianos, pensa logo em Hitler, né? Os nazis. Seus restos ainda visíveis nessa parte do mundo. Não pretendemos nos estender em descrições e comentários sobre as investigações e circunstâncias, descobrimentos, né, circunstanciais descobrimentos que se efetuaram sobre um mundo pré-histórico americano. Não é esse o caso. O qual fora povoado por uma raça de gigantes brancos e semideuses, cuja lenda se preservou em tradições e documentos, até a chegada de Colombo e dos jesuítas nesse território. Havia provas, documentos e tudo mais. Os indígenas, os povos de cor desse continente, referiam-se aos semideuses como deuses brancos, que vem a ser uma transposição de Weissengoten, Visgodo, o investigador e antropólogo francês Jacques de Marrieux, que reside atualmente na Argentina, vem a ser um grande revisionista da história oficial. Refere-se com certa insistência em seus livros, no que diz respeito a essa questão apaixonante. Trata-se de uma luta incansável contra a conspiração que assombra o planeta inteiramente, o planeta Terra. Conspiração a qual pretende fazer sua história passar desapercebida. Os livros de
Marhill são quase desconhecidos do grande público americano e espanhol em geral, diferentemente do que ocorre na Alemanha. O professor francês afirmou que as civilizações pré-colombianas, como a maia, a mexicana, a de Tihuanaco e a dos incas, possuem origens vikings. Contando com o apoio de documentos líticos, rúnicos, arquitetônicos, étnicos e linguísticos, Marhill comprova-nos o que diz. Ele também possui provas irrefutáveis da presença dos templários na América. Então é bom vocês pesquisarem sobre esse professor francês, viu? Que é o Marhill. Pesquisem aí para depois vocês estudarem. Aí já está dando uma dica aí para vocês. Além da falsificação do judeu Colombo e de toda a sua impostura. Chauzito tá pondo a boca no trombone aqui, brother. Se eu sumir, não repara não, aí que vocês já estão sabendo o que rolou, né? Entre seus últimos descobrimentos, em especial, demonstra de forma sensacional a existência dos hiperbóreos na América do Sul, tá? América do Sul, aqui no Brasil. Pedras contendo gravuras com mais de 3.500 anos de antiguidade, podendo ser, segundo ele, vestígio dos indígenas brancos comexingones das serras de Córdoba, Argentina, ou talvez de troianos desaparecidos, sem deixar pistas pela destruição da cidade homérica. Sobre esse tema fascinante, fiz referências em seu livro Adolf Hitler, o último avatar. Houve inquestionavelmente conquistadores espanhóis com sangue visigodo, tá? Aos quais sabiam dessas coisas, maiormente pela memória de seu sangue. Então, quando você nasceu, mas quando você mais especificamente falando, começou a entender-se por gente, e aí você viu que estava tudo errado, é porque o seu sangue que corre nas suas veias estava gritando para você: tá tudo errado, brother, não acredite nessa historinha. E aí você acabou se sentindo um peixe fora d'água nesse mundo. As pessoas nunca gostaram de você, porque nas conversas políticas, futebolísticas, que é um saco, né? Nesses papos de historinha para boi dormir, nunca te convenceu? A mim também não, brother. Então você é um peixe fora d'água, nunca tem amigos, é ridicularizado, é bullyingficado, né? Hoje em dia tem até a palavra bonita, né? Porque na minha época de criança era zoeira. Vamos zoar o Paulinho, como eu era chamado quando criança. E here we go. E que vieram à América precisamente para tomar contato com seus ancestrais milenares. Assim como Colombo e seus seguidores vieram para destruí-los, tratando de completar a tarefa que em território europeu já havia sido cumprida com êxito. Pedro Sarmiento de Gamboa, conquistador extraordinário, cosmógrafo, alquimista e mago, pode, certa vez, tomar contato estando na Inglaterra com John Dee, outro matemático genial e também alquimista. Tratavam de convencer a Israel e a instaurar um império de dois mundos, deste e do outro, né?
Seus cálculos de uma matemática não euclidiana levavam a crer que se poderia penetrar ao segundo mundo pela Groenlândia, refúgio dos sobreviventes hiperbóreos de um continente desaparecido no Polo Norte. Segundo Marriel, as reminiscências dos sobreviventes hiperbóreos brancos da América do Sul estão nos comexingones mesmo, viu? Das serras de Córdoba, assim como dos vikings de Tijuanaco, estão nos Guayaquis do Paraguai, os quais foram perseguidos até a destruição total por parte dos jesuítas, viu? Neste sentido, cogita-se a hipótese de que reminiscências semelhantes também seriam encontradas nas selvas da Amazônia, no Brasil, no Panamá e em alguns outros lugares. A chegada de Colombo, os guias hiperbóreos, os deuses brancos, já haviam desaparecido da superfície da América e do mundo, estando submerso em cidades ocultas, dentro dos Andes, ao fundo do oásis da Antártica e também no Grande Himalaia, por todas as partes em nossa América. Os conquistadores espanhóis se depararam com lendas e rumores sobre a existência de cidades encantadas, morada dos imortais deuses brancos. Muitos outros perdem a vida buscando-as, que vêm a ser Eldorado, Elelim, não é Elenim, tá? É Elelim, com 2 L. E Trapalanda, a cidade dos Césares. Esta última no Chile ou na Argentina, assim como na Índia, nos Himalaia, são Agartha e Shambhala. Bem sabemos por Schliemann que as lendas sempre encobrem uma verdade de fundo. Ali está Troia para assegurarmos-nos quando soa o rio é porque pedras traz, já dizia um refrão popular no Chile, para tratar sobre o fixar-se branco hiperbóreo às Américas. É preciso voltar a milhares de anos atrás, antes mesmo da chegada desses povos, compreendendo que é penoso para um investigador, um cientista que, estando em luta contra o judaísmo, mundo acadêmico, sustentar ou declarar descobertas como estas. A grande conspiração o trituraria com ironia e sarcasmos. Recentemente, o norte do Chile descobriram-se múmias com sinais de antiguidade, maiores que as mais velhas do Egito, trabalhadas com uma técnica distinta e desconhecida, pertencentes a uma civilização e a um povo igualmente desconhecidos, uma vez encontradas. Pouco se soube. Com segurança, a mão judaica dispôs-se a manipular tudo. Em meu livro já citado, reproduzo a fotografia de uma estátua existente no Museu Dilman S. Bullock, na cidade de Angol, no sul do Chile. Tenho-a em minhas mãos de notável beleza. Esculpi a figura de um hiperbóreo, de um troiano, diria Marriel.
Seu rosto é bárbaro e em sua fronte, ao que tudo indica, havia uma menção à árvore Irminsul, tá? Quantos milhões de anos terá essa joia? Quem a replicou? Não se dá maior importância a ela em geral, chegando à afirmação de que pertence a outros. A chegada em terras ao sul do Chile por um agricultor de origem alemã enquanto arava, o qual não sabe como a encontrou ali, muito menos quem a esculpiu ou quem servira de modelo para os seus traços. Bom, meus amados, isso aqui é só a ponta do iceberg para colocar uma pulguinha atrás da tua orelhinha, porque você achava que era brasileiro. Nem brasileiro nós somos, brother. Essa que é a verdade. Mas não precise acreditar em mim, my friends. Vão estudar, vão pesquisar, vão cutucar. Abandone todos os ensinamentos que lhe foi imputado goela abaixo, empurrado goela abaixo nas escolas, nos ensinos, que das quais nós chegamos aqui já estava tudo mastigado. Era só você engolir e acreditar, né? E como todo mundo tem essa convicção. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui que até então eu não sabia, uns 2 anos atrás. Eu fui no Rio de Janeiro, na casa de um magnífico amigo, que é um amigo meu lá do Rio de Janeiro, e ele me levou a conhecer a Pedra da Gávea. E na Pedra da Gávea tem uma esfinge, e que se você procurar no Google Earth, você vai ver a montanha, mas não vai ver a esfinge. É um local de difícil acesso para chegar até a Pedra Doce, que é do lado, tá? Do lado da Pedra da Gávea. Aqui é a Pedra da Gávea, aqui é a Pedra Doce, ó. Para você chegar do lado e ver a esfinge de Jetibaal, que é até mencionado na Bíblia. Só que tem um seguinte, lá existe uma escrita fenícia na cabeça dele aqui, assim, mais ou menos, ó. Eles falam que é fenícia, né? Mas supostamente é os sumérios. Civilização suméria, que já atravessava o Brasil. E que isso é uma prova de que quem realmente mexeu na humanidade foram os deuses sumérios, que possivelmente não eram nem sumérios, talvez eram até os hiperbóreos mesmo, né? São deuses magníficos, cara de 3 metros de altura, levitava, flutuava, alta tecnologia. E aí isso é ocultado das pessoas debaixo do nariz delas, tá? Lá no Rio de Janeiro tem, sabe o que, do lado ali, que enche de gente do mundo inteiro, na Pedra Doce, uma ponte onde você pula de parapente e asa delta e tudo mais. Lota de gente do mundo inteiro, do lado da Pedra da Gávea, do lado da esfinge, cara, e ninguém vê. Ninguém vê. O acesso para você subir lá é uma trilhazinha no meio do mato, assim, você vai subindo mais ou menos 1 quilômetro para você subir lá no topo da Pedra Doce, da Montanha Doce ou Pedra Doce, para você ver literalmente a Pedra da Gávea, que é uma prova contundente de que o Brasil a América, né, não foi descoberta da maneira com que nos ensinaram. E quem oculta tudo isso, senão aqueles
que supostamente as pessoas têm medo da nova ordem mundial. Meu amado, ela já domina desde os primórdios. Agora só que eles vão literalmente colocar um governo só e uma moeda só, né? É essa a pretensão deles, né? Então, meus amados, era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Uma pulga atrás da orelha de vocês. São fatos contundentes. Você tem que pesquisar por si só. E aí aí eu chego a uma conclusão, porque eu já fiz outros estudos, ainda estou estudando muito, né? Aí você chega à conclusão de que, poxa, então essa história da Bíblia também é toda manipulada. Ela não é manipulada, a Bíblia é criada. Como diz um padre católico, a Bíblia foi feita dos católicos para os católicos. Ele fala isso, né? Mas na verdade é para os gentios, tá? Para você ficar um cordeirinho, uma ovelhinha, obedecer às leis que são impostas, que são criadas injustamente. Você nem fica sabendo quem criou essa lei. Fala lá que é o Congresso, né? Mas aí você vê que as pessoas não têm capacidade nenhuma de criar leis e elas são compradas para criar as leis. Elas recebem dinheiro em off para isso. As que nos representam supostamente, né? Porque na verdade esse governo lá é uma marionete. Esse governo lá é um teatro. Eles não mandam no Brasil. Nunca foi assim, nunca mandou. Alguns que tentaram enfrentar esse governo oculto, morreu, brother. Literalmente. Getúlio Vargas foi um que disseram que suicidou e não suicidou nada, mataram ele. E vários outros aí de outros países, como John Kennedy. A família John Kennedy quase toda morreu. Ficou, acho que foi só uma irmã, mas ela tá caladinha, ó. Não fala mais nada. Entendeu, brother? Esse é o mundo que você vive, que você nasceu. Desculpa se eu te decepcionei, se eu estou te chateando, tirando o seu osso, né? Porque isso aí já é um osso que já tá mais do que osso, mais seco do que tudo. Não tem mais nada aí, né? E você ainda fica feliz em ter carro, casa e apartamento, ser escravo do sistema e mostrar para os amigos: tchu, comprei um Citroën 2018 e o carnê desse tamanho para pagar, ó, para os banqueiros, aqueles lá, Illuminations, sionistas. Tem que rir, né, brother? Eu tô rindo, mas eu tô nessa barca também. Entendeu, brother? Qual o som do microfone ou... O meu microfone tá no último aqui, brother. Thiago, vocês estão me ouvindo bem aí? O Thiago agora me pôs uma pulga atrás da orelha. Coloca o som mais alto aí. Qual o som? A música ou eu falando aqui, ou minha voz? Então é isso, meus amados. O mundo que você... Ah, tá. Puxa, então a minha fala tá ruim, né, Thiagão? Beleza, mano. Então... Esse é o mundo da qual você nasceu, tá? Em que você não pediu para nascer, não lembra de suas vidas passadas, haja vista que você já viveu milhões de vidas aqui. Você e eu, como todos, já estamos cansados de viver aqui nesse planeta. Se é que é um planeta, né? Porque se for plana com aquele domo é pior ainda, é que é uma prisão mesmo, né? Para ninguém fugir daqui, nem as almas quando morrem, desencarnam, conseguem sair daqui. Se for uma plana mesmo, fodeu, filho. Aí é que literalmente
é uma prisão. E aí, brother, Javé, ou Jeová, conforme você queira chamar, o demiurgo desse mundo, tem uma raça específica aqui que comanda o mundo inteiro, que é a consciência dele, aqui na Terra. E que nós somos tratados por eles como escravos, ou seja, enquanto eles comem, bebem, dormem, pegam as mulheres que eles querem, nós estamos trabalhando para eles, entendeu? Nós quebramos e carregamos pedra para eles. Não adianta você dizer, não, eu sou judeu, ferrou, bicho. Aí é que piorou mais ainda, porque está no sangue, está no DNA deles. Não adianta você fazer circuncisão, ir para as sinagogas aí e virar judeu para ficar no meio da elite lá, não, que não vai adiantar nada, brother. Você vai ser o primeiro a virar churrasco. Essa que é a verdade desse planeta, ok, my friends? Agora vamos ouvir uma música magnífica aqui do Showzito. E eu vou parar de falar um pouquinho, vou ali beber uma água e vou deixar a música rolando aqui, tá ok?
Bom, meus amados, here we go. Quero dar gratidão a todos vocês aí que estão borbulhando no chat. Como sempre, magnificamente. Quero dar gratidão aí ao Rogério Batista, Miranda, Thiago Seixas, Katiananda. Pera aí, cara, tá alguma coisa errada aqui, pera. Carla Mendes, Rafael Forest, Rogério Batista, Pimpinela, Scarlett, Lucas Braga, Verônica Mendes, Francisco Salvador, Ismael Marciano, Verônica Vasco, já falei, né? Rosana Crury. Então é isso aí, meus amados. Essa é a realidade da nossa vida aqui na Terra, né? Estamos aí, como sempre, juntando os fragmentos desse quebra-cabeça. E pra gente entender o que a vida realmente funciona, cara, a gente tem que estudar, tem que futucar. Não adianta você falar, eu sou ufólogo, renomado, conhecido no mundo inteiro, que você está na Matrix. E muitas vezes você é até usado para enganar e usurpar as pessoas, só para vender revista e livro. Essa é a realidade do nosso planeta prisão, brother, tá? É claro que cada um tem o seu valor, tudo tem sua importância, como todo conceito da ufologia, né? Que a ufologia, na verdade, ela complementa, é uma peça desse quebra-cabeça, né? A ufologia é uma peça do quebra-cabeça. Então, não adianta você ficar só na ufologia, você tem que estudar tudo, pesquisar tudo. A internet está aí. Aproveita, viu? Aproveita enquanto ainda tem a internet, porque logo logo eles vão meter a tesoura nessa bagaça, como eles já estão fazendo, tá? Eu não sei se vocês perceberam, eles fizeram um pacote completo. Você só consegue utilizar as páginas do Facebook de uma maneira funcional pelo o navegador Google Chrome. Nos outros navegadores não funciona mais. Não funciona. Tudo você tem que fazer. Você faz um cadastro no Google. Você já tem um canal no YouTube. Já tem um Gmail. Já tem um G+. E tudo tá virando um pacote completo. Eles estão só observando através de códigos binários aí, né? Através da tecnologia quântica, que são processadores quânticos, e através de comandos eles descobrem, como por exemplo essa live aqui. Para vocês terem uma ideia, o que a gente fala é tão contundente que nós estamos impedidos lá no Anunnaki Astronautas. Eu não sei se você reparou, esse canal aqui é Anunnaki o Retorno, é o plano B. Até hoje estou impedido de fazer live. No Facebook, na minha fanpage, eu fui proibido de fazer live porque estou falando a verdade. E para completar, o meu canal Anunnaki Astronautas não está sendo mais monetizado. Não tem mais monetização no canal Anunnaki Astronautas. Então eu não estou nem aí, eu estou cagando e andando. Eu quero é continuar falando a verdade para que a gente possa estudar. E aproveitem a internet, aproveitem seus tempos livres para estudar, para questionar. Questione tudo e todos, mas vá estudar. Não precisa acreditar em mim. Estamos totalmente
sendo vigiados, ok? Foi o que o Rogério Batista falou aí. Ele não tem planeta, brother. O Predador Vegan está perguntando se alguém sabe de que planeta Jeová veio. Supostamente ele não tem planeta. O planeta é dele, a Terra, que supostamente existe aí um universo infinito cheio de planetas, que todo mundo acredita nessa historinha, né? Eu bem que gostaria de acreditar nisso, mas supostamente não é bem por aí não. Supostamente a Terra é uma prisão literária. Entendeu? Agora existe o mundo incriado, que é a fonte primordial da qual nós viemos. É no que eu estou acreditando mais atualmente. Ok, brothers? Vou finalizar essa live magnífica. E amanhã tem mais aí com o grupo Anunnaki Astronautas. Tá bom? Gratidão a todos aí. De Chuí a Oiapoque, aqui mais de 20 países que vêm nos acompanhando. E here we go. Vamos que vamos. Até amanhã. Aguardo todos vocês aí. Fui!